A velocidade de um objeto é dada por essa função aqui, v em função do tempo, igual a mais bt ao quadrado, onde a é igual a 4 metros por segundo e b vale 2 metros por segundo ao cubo. No instante t igual a zero, o objeto está em x igual a zero. São as condições iniciais. Ele está dizendo que ele parte da origem no instante t igual a zero. Calcule a posição e aceleração do objeto em função do tempo. Qual é a distância positiva máxima entre o objeto e a origem? Então, v de t é igual a a mais bt ao quadrado, onde a e b são constantes. Pergunto para vocês, esse movimento aqui é movimento retilíneo uniforme? Ele não é movimento retilíneo uniforme. Por quê? A velocidade não é constante. A velocidade aumenta no tempo. Esse movimento é retilíneo uniforme variado? Não é nenhum nem outro. Primeiro, MRU implica que a velocidade tem que ser constante. E no MRUV, V é linear no tempo. Linear no tempo. Então, a expressão teria que ser V0 mais AT. Tá? Então, quer dizer, veja que aqui eu tenho aceleração, tá? Mas quando você tem MRUV, a velocidade ela aumenta linearmente no tempo. Então, se você tem um gráfico de V por T, você vai ter que ter uma reta. Isso é MRUV. Isso daqui é MRU. Aqui eu tenho o quê? T ao quadrado. Então, se ela é quadrática no tempo, ela não é MRUV nem MRU. Nenhuma das duas coisas. Então, são essas informações que às vezes vocês não pegam, tá? Vocês não pegam isso. Agora, vamos fazer o exercício, né? Eu quero saber a função posição. Então, veja, a velocidade é dada. Então, o que eu sei da velocidade? Eu sei que V é dx dt. Por que eu tenho que usar dx e não uso ΔX? Porque, justamente, a velocidade, o meu movimento não é MRU, nem é MRUV. Então, eu tenho que usar o cálculo diferencial, tá? Quando velocidade é função do tempo, aceleração é função do tempo, e essas grandezas não se enquadram nos dois movimentos que a gente sabe resolver, a gente sabe as equações de cara. Então, aqui eu vou escrever que dx é igual a v dt. Então, aqui eu vou integrar de uma posição inicial que eu sei que é zero, estaria enunciado, até uma posição final, de um tempo inicial que é zero até um tempo final. Então, aqui eu vou integrar de zero até xf dx, mais a integral de zero até f, da função velocidade, a mais bt ao quadrado dt. Aí eu vou lá e integro isso daqui. Isso aqui é matemática. Então vai ficar zero. Aqui eu já vou integrar direto. A integral de dx é x do limite superior, é inferior ao limite superior, igual. Aí eu vou lá e integro. A integral de a é a vezes t. A integral de bt ao quadrado é b t ao cubo sobre 3. De 0 até tf. Então aqui vai ficar a função no limite superior menos a função no limite inferior. Aí que eu faço a função no limite superior, a tf, mais b tf ao cubo sobre 3, menos a função no limite inferior. Então vai ficar a vezes 0, mais b sobre 3 vezes 0 ao cubo. Isso aqui já vai ser zero de cara. Então aqui eu tenho a função posição em função do tempo. X de t vai ficar at mais b sobre 3 t ao cubo. Agora eu jogo as constantes, que eu já sei, está lá no enunciado. A constante A era 4 metros por segundo, vezes t, e a constante B valia 2 metros por segundo, ao cubo. Metro por segundo ao cubo, sobre 3 vezes t ao cubo. Será que está certo essa minha integral? Como é que eu posso ver se ela está certa com a análise dimensional? Aqui tem que ser dimensão de comprimento. Aqui eu tenho comprimento por tempo. E aqui eu tenho tempo. Mas aqui eu tenho comprimento, tempo ao cubo. E aqui eu tenho tempo ao cubo. Então, cancela tempo ao cubo, tempo, tempo e tempo. Então eu tenho comprimento igual a comprimento mais comprimento. Então, possivelmente, minha integral está certa. Tá? Dimensionalmente, ela está certa. Então, achei a função posição e, possivelmente, minha integral está certa. Agora, e se eu quero agora a função aceleração, né? Então, para a aceleração, eu vou usar a definição de aceleração instantânea, que é dv dt.
Na letra B, deixa eu voltar aqui, desculpa pela confusão. Agora eu sei a função velocidade. Então, para eu achar aqui a função posição, eu já achei. Agora, como é que eu faço para achar a aceleração? Eu derivo a função velocidade em relação ao tempo. Né? Tá aqui a definição, né? Então, a aceleração vai ser a derivada em relação ao tempo da velocidade, cuja função é a menos bt ao quadrado. Então, a derivada de uma constante é zero, a derivada de bt ao quadrado vai ser menos 2 vezes b vezes t. Então, a aceleração em função do tempo vai ser menos 2 vezes a constante b, que vale 2,0 metros por segundo ao cubo, vezes t. Então, a aceleração em função do tempo, menos 4,0 metros por segundo ao cubo, vezes t. Será que está certa a minha derivada? Qual é a dimensão de aceleração? É comprimento por tempo ao quadrado. Aqui eu tenho comprimento por tempo ao cubo, que é da constante, vezes o tempo, que é a variável. Aqui vai ficar quadrado, então possivelmente está certo. Né? Dos dois lados eu tenho aceleração. Okay? Então aqui está a função aceleração. Okay? Então achei A de t e achei x de t. E a letra B, qual é a distância possível, qual é a distância positiva máxima entre o objeto e a origem? Agora sim vou fazer a letra B. Então vou escrever aqui a posição máxima positiva entre o objeto e a origem. Bom, aqui tem um conceito, que é o seguinte: o que vocês entendem por posição máxima? O que é a posição máxima? Perfeito, vértice da função. Tá? Já li aqui no chat, vértice da função. Fisicamente, na posição máxima, vou dar uma pista. Velocidade é derivada da função posição em relação ao tempo. Então eu sei que a minha velocidade ela vai ser uma derivada d de x, d de t. Quando uma função é máxima, você está dizendo que aquela grandeza chegou ao seu valor máximo, ela não muda mais. Então passa a ser uma constante. Então qual vai ser o valor da velocidade quando a posição for máxima? Zero. Então vou botar assim. Como v é igual a dx dt e x é máximo, ou seja, é igual a uma constante que não muda mais, temos que v é igual a zero. Então, eu vou pegar a minha função velocidade. Tá vendo como é que é a avaliação? A avaliação vocês têm que pensar um pouco mais, tá? Não é só substituir valores. Então, vai ficar 0, 4,0 metros por segundo. Vou escrever sem as unidades, tá? 4,0 menos 2,0 vezes t ao quadrado. Ok? Daqui eu vou tirar aqui t. Vai ser 4,0 dividido por 2,0 raiz quadrada. Então, t vai ser igual a raiz de 2, que é igual a aproximadamente 1,41 segundos. Nesse instante, a velocidade é nula e a posição é máxima. Então, nesse tempo, a velocidade é nula e a posição é máxima. Então, qual vai ser a posição máxima? X máximo vai ser x em função de 1,41 segundos, 4,0 metros por segundo vezes 1,41 segundos, que era vezes o tempo, menos 2,0 metros por segundo ao cubo sobre 3, vezes 1,41 segundos ao cubo. Eu peguei a função posição, tá? Peguei a função posição, que é esta daqui. Estou substituindo o valor de t e vou achar no t máximo, né, o tempo máximo, e vou achar a posição no tempo t máximo. Tá? Isso que eu estou fazendo. Então, x máximo vai ser igual a 3,77 metros. Tá?